Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei a hora que você está escutando, né? Mas a gente está aqui, a Itatiaia e a CNN, junto nesse evento maravilhoso que é o CMO Summit, que está sendo realizado aqui em São Paulo. E aí nós trouxemos para essa plataforma, né? E aqui para bater papo com a gente, os maiores CMOs do mercado. E hoje eu tô com uma pessoa que é exemplar, né? Que é o Estevam da Supergasbras. Seja bem-vindo, Estevam, Poxa, muito, conosco. muito obrigado pelo convite, pela essa introdução de uma pessoa exemplar. Agora estou mais honrado ainda. Exatamente. E aí, eu quero conversar um pouquinho com o Estevam sobre as oportunidades mesmo do que a gente chama de oceano vermelho, né. Ele falou isso um pouquinho aqui nos talks e eu acho super interessante da gente abordar, porque o oceano vermelho, o que que é, né? A gente já viu oceano azul, oceano de todas as cores, mas o oceano vermelho é trabalhar uma marca que está num mercado extremamente consolidado e como fazer essa diferenciação, né? Como tirar um produto que é commodity para que ele tenha marca. Eu sempre falo isso muito também de carne. Como você coloca marca numa carne, né? Então, eu acho que nesse contexto de energia, que é o gás, como que é esse desafio aí para vocês na Supergasbras? Legal, 78 anos de empresa que a Supergasbras tem. Isso já mostra um pouco da consolidação desse mercado, né? É um mercado que realmente que já existe da forma que a gente conhece hoje, com o botijão, com o produto, há muito tempo. Hoje a nossa empresa, por exemplo, atende mais de 10 milhões de famílias no Brasil inteiro. Com 80 mil empreendimentos, né, áreas comerciais, servindo também o B2B. Então, como é que a gente mergulha nesse oceano frente ao mercado que, assim como nós temos 78 anos de mercado, outras empresas também têm décadas de presença, também trabalhando marca há muito tempo. Então a gente precisa, o que eu falo é assim, precisa ir muito além do commodity. Então a nossa marca vai muito além do commodity, porque o commodity existe há muito tempo, até por isso que ele realmente tá acomodado como um produto que existe há muito tempo. Então a gente tenta se diferenciar pelo trabalho de marketing, pelo trabalho de comunicação, tentando sempre atender o nosso cliente de uma forma diferenciada, mas reforçando esses atributos de produto que são os atributos de marca, né? Então a gente fala muito, quando a gente mergulha nesse oceano para se diferenciar, a gente fala muito da potência que é a nossa companhia em experiência do cliente, e não só uma chancela é, que é moda, né, eu uso a experiência do cliente, eu acompanho a experiência do cliente. Não, a gente não só acompanha, como a gente pratica, essa é uma cultura da nossa companhia, e a gente está sempre olhando o que a gente pode fazer de melhor para o cliente. Então, acho que mergulhar nesse oceano não é fácil, não posso dizer que é fácil. Estava brincando ali fora no evento, que talvez fazer marketing e comunicação de marcas que são sexy, eu diria que, me desculpem vocês que trabalham com esse setor, mas talvez seja um pouco mais fácil. Quero ver fazer marketing e comunicação para um setor que é tão consolidado, tão disputado, né, e para um produto que já é consolidado há tanto tempo. Então acho que esse é o grande diferencial, assim, o que você pode oferecer para o cliente, além do produto, para que ele fique satisfeito. Então, como eu falei, a qualidade, a satisfação, proximidade, né, entender realmente a dor do cliente, para oferecer uma solução que vai muito além do botijão, muito além do gás. E eu acho que tem uma coisa super interessante dentro desse contexto que você traz, porque quando a gente fala de consumidor final, não tem ninguém que entra dentro da casa da pessoa como vocês entram. Eu sempre falo isso porque quando tem um entregador na minha casa, eu falo: "Vamos tomar um café? Você aceita tomar um café?" Perfeito. E aí muita gente faz isso com ele, então tomar um café dentro da casa do cliente, você está no ambiente dele, né. E esse relacionamento, ele também é há muito tempo desafiador, porque você hoje está, lá dentro de uma holding, né, dentro de uma empresa que está fazendo essa comunicação de marca, mas você depende muito de distribuidor. Como que é essa conversa com esse distribuidor, né, porque você precisa de um treinamento dele, não Perfeito. necessariamente esse treinamento será seu, né. Um dos pilares da nossa companhia é o cuidado, né, então a gente trabalha dentro até da nossa missão, visão e valores, a gente fala que é cuidar das pessoas e das gerações que virão. Então se você pensar, isso é até um posicionamento até mais recente, né, desde que a gente, eh a gente foi, comprado aí pela uma empresa holandesa, a SHV, onde a gente parte desse grupo agora.
Esse posicionamento, se você pensar apesar dele ser novo, ele já existe desde o momento quando a gente, há 70 anos atrás, a gente entrava na casa das pessoas. Ali já era o cuidado, porque você entra, você instala o botijão, a mangueira, o cuidado com o cliente sempre existiu. O que a gente tem que fazer, aí, obviamente, olhando muito aqui o marketing de comunicação, é fortalecer isso no momento que a gente está vivendo agora, cada vez mais de digitalização, de até de desconfiança do consumidor, né? Porque antigamente você entrava na casa das pessoas sem medo nenhum. Hoje já existe um pouco mais de medo, né? E aí, quando você traz para esse desafio que você falou das revendas, né, na ponta, a gente precisa fazer um trabalho educacional deles, de que esse é um viés que vocês sempre trabalharam, né? As revendas sempre trabalharam, só mudou a forma de fazer. Que a gente tem que estar constantemente falando com eles de como é agora, como se faz agora, como você entra na casa das pessoas. Porque você não pode entrar agora somente na casa das pessoas oferecendo um cafezinho. Ou recebendo o cafezinho, no caso, né. Você tem que entender que você tem uma questão agora de digitalização, que provavelmente aquela pessoa já consumiu outros conteúdos nossos, e que a revenda tem um papel importante nesse cenário, né, o treinamento do próprio entregador. Então a gente tem uma régua de relacionamento com as revendas, a gente tem mais de 4.000 revendas em todo o Brasil, de diversos tipos, onde que a capacitação deles, eu diria que é crucial para essa mensagem de cuidado. Vou te falar, Aimee, que é fácil? Não. Não é fácil. Requer muito esforço, assim, por quê? Porque você tem uma revenda que é no interior do Mato Grosso, que é diferente de uma revenda que está em Belo Horizonte, totalmente diferente, até o nível de digitalização dele é diferente, o nível de capacitação deles é diferente, então a gente está constantemente se reinventando na forma de se relacionar com esse revendedor, mas sempre olhando a ponta, sempre olhando e valorizando aquele cara que está na ponta, que é o entregador. A gente tem inclusive fechando, a gente tem um treinamento que se chama Jeito Super de Atender, que é liderado pelo meu paro, gerente de experiência do cliente, que ele capacita a nossa força de vendas para capacitar a ponta também, porque todos precisam estar com o mesmo discurso de atendimento. Então esse treinamento eu diria que é um dos grandes nortes para mudar um pouco manter, na verdade, esse pensamento. É um pouco de cultura isso, né, que é Totalmente, quando a gente cultura. fala isso é cultura, porque a empresa, ela desde um CEO, né, até a faxineira que estiver ali limpando o espaço, todos precisam saber para onde que essa empresa está indo, né. Qual que Exatamente. é o nosso desejo, qual é o nosso caminho, como faremos para chegar até lá? Se todo mundo souber disso, a faxineira que está na porta vai receber bem um Exatamente. CEO que vai chegar lá para fazer uma compra. Então eu acho que realmente é uma coisa bem sensível e que hoje a gente esbarra bastante, porque é treinamento, né, e a gente precisa treinar e a gente precisa de gente que queira passar um tempo com a gente treinando e serem especialistas no nosso produto. Exatamente. Eu sempre trabalho isso. Você trouxe um pouco do contexto de digitalização para a gente. Me conta um pouco, assim, dessa relação da digitalização, em que a gente vê o mercado muito preocupado, né, com o ROI, você precisa ali de fato garantir uma conversão e etcétera. Só que você também, para garantir essa conversão, você precisa do trabalho de marca e de uma marca bem consolidada. E eu acho que hoje a gente começa a discutir, inclusive o contexto dos influencers, para saber quem é aquela pessoa que está endossando o meu produto, né? Como é que vocês trabalham essa construção, né, o branding ali e a performance na outra ponta? Por uma empresa como a Supergasbras, que não é uma empresa de mídia, é uma empresa de performance, né, é uma empresa de negócios. Trabalhar marketing e comunicação é um trabalho que você precisa estar constantemente se provando. Acho que esse é o primeiro ponto, assim, para vocês que, de alguma forma, trabalham em setores como o meu, né, setores de commodity, onde o negócio ainda é muito relevante, Uhum. independente se você faz ou não marketing, saiba que você precisa estar sempre se provando. E eu acho que a forma que a gente vem fazendo na Supergasbras é sempre equilibrar os 2 momentos. A gente sempre equilibra awareness com performance. E o awareness também é um trabalho de formiguinha, de constantemente, porque a gente não consegue gerar resultado imediato, então a gente vai trabalhando lembrança de marca, mas trazendo talvez depoimentos de que, como você falou agora das revendas, né, eu trabalho em influência. Eu trago depoimentos de revendedor que
fala assim: poxa, que bom que você fez aquele influenciador no interior de Minas Gerais, porque aquilo ali me ajudou a trazer um cliente. Já valeu, Já valeu. já valeu. Porque esse pensando na minha curva de compra aqui, que é uma curva que, né, mais longa, né? As pessoas não compram gás todo dia, elas compram quando o gás acaba e às vezes demora 40, 50 dias. Então, a gente sabe que awareness, ele é muito importante para justamente esse gap entre uma compra e outra. Então, por isso que eu trabalho awareness também. E essa é a minha grande justificativa para convencer a área de negócio. E performance está always on. Performance está 100%. E o performance é mais fácil comprovar, porque eu gero lead, gero oportunidade, e eu gero contrato, gero negócio. Então, é muito mais fácil eu convencer. A camada de awareness, ela é muito difícil. Mas acho que quando você traz depoimentos verdadeiros de que aquilo ali de alguma forma está ajudando, ajuda você a fazer mais, você não perder esse pace, mas você, mesmo que você não tenha depoimento, encontre formas de medir esse resultado. Nem que seja com 3 meses, com 6 meses, não seja imediato. Mas você precisa encontrar formas de medir. Porque para você desistir do awareness é muito fácil em empresas como a minha. É muito fácil. Então você tem que ser resiliente, tem que insistir. É, isso é verdade. E quando a gente olha dessa parte de digitalização, né, você tinha comentado comigo ali que vocês têm um aplicativo em que o consumidor consegue entrar. Me conta um pouquinho de como funciona essa jornada, né? Porque ela é muito diferente de um consumidor final, né? Um funcionário que trabalha na casa de alguém, ou eu mesma, como proprietária da casa, pedindo um gás. E eu tenho o lado também, que é o lado business, né. Então, quais são os segmentos do business que você trabalha? Quais são as diferenças dessa digitalização para ambientes completamente diferentes? Pro B2C, que é o consumidor, como você falou, né, a pessoa que é dona da casa e compra o botijão, a gente sabe que o digital vira negócio rápido. Você tá nas redes, tá no Google, tá no momento de compra dele, faz toda a diferença. Então, a gente consegue inclusive levar ele direto para a solução digital de pedir o produto, que é o nosso aplicativo Pedir Gás. A gente tem o WhatsApp também, então a pessoa pode pedir pelo WhatsApp. Então você consegue tranquilamente fazer mídia e gerar pedido, né. E aí, a partir desse momento que o cliente experimenta, né, a digitalização de um mercado, como a gente estava falando, é um mercado que já existe há 70 e tantos anos, pelo menos no nosso caso, há 78 anos, ele sempre pediu por telefone ou sempre esperou o caminhão de gás passar, e quando você vem e muda a forma, a cultura, né, a forma de pedir, mas ele experimenta, ele gosta, a experiência do cliente na veia, é boa a experiência dessa digitalização, ele vai recomprar, ele vai recomprar. Só que para o B2C, eu tenho, como eu falei, eu tenho que continuar meu trabalho de awareness. Durante 45 dias, eu faço CRM, fico ali trabalhando a lembrança dele para ele saber que ele pode pedir pelo WhatsApp. Porque uma mudança de cultura não se faz somente com um pedido. A digitalização demora, especialmente para um público que é menos digitalizado, que é talvez as classes mais baixas são menos digitalizadas. Então a gente tem que fazer um reforço educacional muito maior. Quando você vai para o B2B, a gente faz também marketing, tanto de awareness quanto de geração de lead. Só que esse cara, quando vem, primeiro que os contratos são mais longos, né? Então, quando ele fecha o contrato com a gente, seja por meio de digital, ele fica com a gente bastante tempo, então eu não tenho que ficar constantemente pedindo para ele voltar. Mas funciona muito bem e esse cara entende e ele quer 100% digital. Ele entende que se eu fiz um lead pelo digital, cadastrei no digital e depois alguém me liga, soa até em alguns momentos estranho. Ele nem atende a ligação. Porque se ele fez o form pelo digital, ele quer resolver tudo pelo digital. Eu já entendi a solução. Vamos embora. Me mostra aí, eu tenho espaço para botar um tanque aqui. Vamos resolver digitalmente? Às vezes não precisa nem de visita. Então a gente tem essa jornada, como você falou, né? Essa jornada do B2C, muito ainda de memória, frequência. Já esse outro do B2B não. A digitalização, talvez até por ser empreendedores, na grande maioria, eu acho que eles já estão mais capacitados. Esse cara, quando ele quer já 100% digital. Ele diz: cara, nem me liga, não enche meu saco, porque eu quero me resolver já 100% digital. E aí depois, tanto para um quanto para outro, as jornadas seguem no digital a ponto de, assim, você nem precisar de mim mais presencialmente, se você quiser. No digital do B2C,
você compra o botijão sem ligar para ninguém, e no B2B você resolve tudo por aplicação. Você pode pedir reabastecimento pelo aplicativo, você pode pedir questões financeiras, né, algum problema que esteja pendência financeira, você também resolve por soluções digitais. Então você tem toda a jornada digital a partir do momento que se ele quiser isso. Mas se quiser também presencial, a gente tem a força de vendas, a gente tem o call center, ou seja, a gente tem a experiência completa de acordo com a necessidade do cliente. E aí a forma de apresentar a marca para os 2 públicos é Totalmente totalmente diferente. diferente, né. Quando você olha para o B2B, assim, a gente tem hoje dentro da Supergasbras uma preocupação muito grande com sustentabilidade, né. E eu acredito que o B2B também se preocupe muito com segurança. Quais são esses vieses, assim, né, de sustentabilidade e segurança que vocês mais trabalham e que acham que é o que fortalece a marca de vocês? O B2B, sem dúvida nenhuma, é o nosso cliente preocupado com tudo isso. Ele é preocupado com segurança, ele é preocupado com segurança não só, física e empresarial, mas segurança também de abastecimento, por exemplo. Ele quer garantias de que ele vai ser abastecido quando o gás dele faltar, porque se ele ficar sem gás, isso significa ele deixar de produzir 1000 hambúrgueres. Ele não pode deixar, senão o produto o empreendimento dele pode falir se ele não tiver gás. É diferente de uma pessoa que está em casa e: "Putz, meu macarrão ficou ruim porque faltou gás no meio". É totalmente diferente as A necessidades. qualidade fala muito mais alto, né, nesse caso, porque acredito que no da dona de casa é o mais barato. Isso, Eu exatamente. quero ir no contexto de espera aí, qual que é o tamanho do botijão, né, qual que é o valor e A etcétera. durabilidade, assim, eles perguntam muito, É. apesar da durabilidade do botijão, a quantidade é a mesma, né, dos botijões, é padronizado, mas ele olha a qualidade, ele vê se: "Olha, não, a chama do meu fogão aqui é melhor com o gás da Supergasbras do que algum outro produto". Então ele olha muito isso, porque ele está pensando mesmo em eficiência. O B2B também pensa em eficiência, mas não é só eficiência. Ele pensa em qualidade, mas de uma forma diferente, ele pensa em segurança, ele pensa em sustentabilidade, então a gente trabalha sustentabilidade, de uma forma até mais ambiental para esse cliente B2B. Então, por exemplo, hoje a gente faz muita comunicação para falar dos nossos caminhões elétricos, né, que abastecem os nossos clientes para dizer que eu estou indo lá e eu tô ajudando você também a dizer que esse abastecimento ele é mais sustentável, mais Mais verde, limpo, né. mais limpo. Então a gente está, constantemente promovendo isso para o nosso cliente, porque ele tem uma visão mais, eh diversa em relação aos benefícios. O B2B, né. Já o B2C não, o B2C os atributos são diferentes, talvez sejam mais simples, que no sentido como você falou, né, talvez preço, talvez, proximidade, se vai chegar rápido, né, do que o B2B. O B2B ele é mais rigoroso na escolha. E me conta, assim, para os próximos, né, próximos anos, para as próximas experiências, quais são os desafios aí que a Supergasbras tem? Quais são os principais mercados que vocês ainda precisam de maior consolidação? Me conta um pouquinho, assim, do olhar aí para os próximos 5 anos, né. Não quero dar spoiler para a concorrência aqui, não quero dar ouro, mas, eu acho que digitalização é um pilar muito estratégico. Pessoas também, acho que cultura e pessoas é algo que tá na essência da nossa companhia. A gente fala muito sobre performance, mas a gente fala muito também sobre comportamento. Então quando a gente fala do treinamento, do jeito super de atender, experiência do cliente, isso tem tudo a ver. E óbvio que a gente está falando de negócio, né, então, o crescimento do negócio de uma forma geral é estratégico, a gente vai usar todas as ferramentas de marketing e comunicação para impulsionar os negócios. Tanto no B2C, acho que tem muito, muito para crescer ainda dentro do mercado B2C, mas para o B2B também, né, a gente está presente, nosso produto é presente para o mercado do agro, para o mercado de hospitais, indústria, a gente está presente em comércios de todos os tamanhos, desde a hamburgueria da esquina até restaurantes. Recentemente a gente fechou uma parceria até muito legal com Fogaça, né, que tem restaurantes renomados aqui em São Paulo. Então a gente está atacando em todas as frentes e o marketing muito, muito forte, usando personalização,
usando proximidade, usando influência para fazer com que essa marca Supergasbras de 78 anos, ela seja a primeira escolha na cabeça do consumidor final, B2C, mas até do empreendedor, de comércio, de alimentação, do agronegócio, da indústria, etc. Então, acho que são as grandes frentes que a gente estaria ali: digitalização, pessoas e fortalecimento dos negócios. E eu tenho um desafio grande, né, que é a utilização dos dados. A gente consegue captar muito dado. Eu sempre falo isso até como Itatiaia mesmo, né, qualquer gestão que você vai fazer na sua casa, qualquer lugar, você tem a informação e muitas vezes você não usa ela a seu favor. E aí, eu lembro na época da faculdade que se falava o advento da internet, a Só acusa a internet nossa idade, hein? Acusou a nossa idade, então é minha não. acusou a idade. E hoje a internet ela já é uma realidade, né, os dados já estão aí, mas a gente ainda não consegue usar esses dados da forma que a gente precisa, por uma série de fatores, né, e muitas vezes a gente até às vezes esquece ali o planejamento para apagar o fogo, mas é um caminho de sempre se policiar e voltar para o dado. Vamos voltar para o dado? Vamos apresentar o dado para a área da empresa que gosta de ver ele dessa forma? Vamos desenhar ele de outro jeito para um outro departamento, né, eu acho que vocês têm muita coisa para crescer Muito, nisso, muito. né. E assim, dados é engraçado, que é uma frase clássica que a gente fala, que a gente acabou de falar ali fora, né, Aimee, que é: "Você tem dados, mas para que que você tá com que você está usando esses dados?". A gente usa muito isso na nossa empresa, acho que cultura de dados não é só dados, é cultura, então a gente tem essa cultura de E é tomar de decisão, resultado também, porque né. gera o resultado. E aí vou dar um exemplo pontual pensando aqui no marketing, né, que a gente já fez, e é engraçado, poderia parecer óbvio, mas a gente com dado a gente toma decisão melhor, que a gente já fez comunicação para cliente B2C, o cliente classe mais baixa, que recebeu uma mensagem no WhatsApp nosso para comprar um botijão com desconto pelo aplicativo, e um tinha imagem na mensagem que a gente disparou para ele, e o outro não tinha imagem. Qual que você acha que deu o melhor resultado? De imagem. Não deu. Por quê? O sem imagem deu o melhor resultado. Mentira. Por quê? Porque aquele cliente ele nem abre a mensagem pensando que vai consumir os dados dele. Ah, Olha que olha, curioso. isso é E se muito você curioso, eu e nunca se você pensei não numa coisa dessa. testa isso, se você não faz isso, você não consegue, como você falou, a imagem vai dar o melhor resultado, é óbvio. É. Então assim, se vocês nunca pensaram nisso, tá aí a dica. Concorrência, pode pegar, pode mandar mensagem sem imagem, porque eu acho que vai dar melhor resultado. Porque é quase óbvio, mas você tem que testar, você tem que provar uma teoria. E os dados estão aí justamente para reforçar isso. Qual que deu o melhor resultado? Para você depois atacar naquilo que dá melhor resultado. Isso é maravilhoso, mas tem um ponto que é importante da imagem também, né, o botijão dourado na casa das pessoas. Exatamente. Nosso botijãozinho dourado, hein. Se não for dourado, gente, não compra não, vai no dourado. Não, já fiquei com isso na minha cabeça, agora na minha casa é só Vou o ter que botijão vou ter que dourado. arrumar um imã de geladeira pra Aimee, com o nosso telefone do nosso WhatsApp, pra ela comprar o nosso botijão dourado. Quero te agradecer muito, Estevam, por estar aqui. Acho que é uma primeira conversa nossa. Itatiaia e a CNN estão super abertas para Maravilha. você e que vocês tenham muito sucesso aí desses anos para frente, porque eu acho que tem muito trabalho aí dentro desse digital, dentro dessa nova Legal, realidade de muito vocês. bom. Espero a gente estar aqui novamente com vocês. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Obrigada. tchau, tchau. Tchau, tchau.